Trazer os dados da meteorologia e hoje para explicar que existe um período do ano em que o clima influencia não apenas a nossa rotina, mas o nosso bolso também, né? Pois é, estiagem, né, Jonathan? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse período mais seco do ano, gente, tem a preocupação aí com a falta de chuva e já leva o governo a fazer algumas mudanças. E uma delas é a entrada da bandeira amarela, que vai passar a valer hoje. Isso traz um custo adicional, então, na nossa conta de energia elétrica, vai pesar no bolso de todo mundo, né? Então a gente chama agora o Jorge Talmon para explicar para a gente tudo sobre isso, ao vivo aqui com a gente. Então, Jorge, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Morel. E para quem está com a gente no IPTV1. Bandeira amarela na prática significa que o governo, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, começa a querer poupar a água das usinas hidrelétricas, elas que produzem energia mais barata no Brasil, armazenando para isso a água em reservatórios. Então, poupando essa água, eles precisam compensar. E como fazem isso? Acionando as usinas termoelétricas que produzem energia com combustível, portanto, a energia delas é mais cara. O motivo para isso, período de estiagem, a chuva, que precisava vir um pouco mais para encher esses reservatórios. E a gente espera com isso é que não chegue no patamar mais grave, que é o vermelho 1 e 2, as outras duas bandeiras tarifárias do sistema de energia elétrica daqui do Brasil. Então fique sabendo, pessoal, agora, a partir de agora na reportagem, bandeira amarela chegando na nossa conta de energia elétrica e vale para todo mundo. Indústrias, residências e comércios. Esta academia em Campinas é o exemplo de um comércio que precisa consumir muita energia elétrica. Luzes acesas a maior parte do dia, bebedouros para os clientes, ar-condicionado. Tudo isso representa custo fixo na conta de luz. Temos sala aqui com climatizadores, com ar-condicionado. Fora isso, a gente tem uma iluminação que até então era uma iluminação para iluminar o ambiente, mas hoje virou decoração. E, consequentemente, ficamos com ela acesa praticamente 19 horas por dia. Então, isso impacta bastante no gasto de energia. Tem climatizadores que ficam ligados 19 horas que a academia fica aberta. E não tem como desligar, não tem como economizar, visando o que está acontecendo no Brasil, né, que a temperatura cada vez mais quente. Não dá para se treinar na temperatura tão quente se a gente não tiver um ar-condicionado ou um climatizador ligado, aí o período que a academia está aberta. Há 4 anos, o Fernando investiu em energia solar. Para, entre os principais motivos, lidar justamente com a variação do custo da conta de energia ao longo do ano. Realmente, quando muda essas bandeiras, a gente não tem como economizar energia porque a gente não tem como desligar os equipamentos. Então, isso acaba impactando muito, ao em torno de uns 20% a mais de energia. A gente acaba gastando. As placas vêm ajudando, mas quando muda as bandeiras, é inevitável esse aumento de energia. De janeiro a abril, o Brasil ficou em bandeira verde e a nossa região também. Isso significa que não tinha cobrança adicional. Mas para maio, a ANEEL já confirmou a cobrança da bandeira amarela. Isso significa que o sistema já está um pouco sob pressão, mas ainda longe daqueles níveis críticos quando chove bem menos e os reservatórios baixam. Este especialista financeiro critica a necessidade do aumento da conta de energia através do sistema de bandeiras. Nós fomos, agraciados por um período de grandes chuvas, né? Onde houve sim a reposição dos mananciais, porém, como consumidor, me parece que nós estamos recebendo esse impacto um pouco antecipado, até porque nós temos boas reservas na região e toda a nossa captação de energia é mais voltada às hidroelétricas. E como funciona na prática? O adicional é calculado com base no consumo. A bandeira amarela gera um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Para uma família de 4 pessoas, por exemplo, que consome em média 200 kWh por mês, o valor a mais é de quase R$ 3,80. Vai ser o caso da Conceição. Na casa dela tem muito consumo, são 3 adultos. Se preocupa porque a gente tem ar-condicionado, o calor é intenso e a gente lava muita roupa, o consumo vai aumentar, a gente tem fogão elétrico, tem forno elétrico, então a gente tem que agora fazer uma escala certa para não gastar muita força. Porque sem esse aumento
já está alto e com esse aumento vai ficar mais alto ainda. Entendo que seria interessante, nesse momento em que o consumidor ainda não recebeu um impacto financeiro, começar a fazer uma conscientização familiar. Não é? Por quê? O mês de maio, a gente ainda está sendo agraciado pelas temperaturas quentes durante o dia e uma queda de temperatura à noite. Pessoal, dentro dessa conscientização familiar, conversa com a tua família e fala para o pessoal controlar o tempo do banho, controlar o tempo de uso lá do ferro de passar roupa. Isso pode ajudar a dar um alívio na conta, segundo aí o especialista financeiro. Vamos virar a página, falar do período seco também que está chegando. A Aline Olaia falou para a gente na previsão do tempo agora há pouco, né, sobre esse assunto. E os incêndios, hein? E as queimadas, esse tempo que acaba prejudicando tanto a nossa saúde, sem a chuva, com vento muito forte. Né? Hoje, a Prefeitura de Campinas divulgou que começa a Operação Estiagem, tá? É um plano preventivo para as queimadas e também para enfrentar os impactos dessa falta de chuvas. Portanto, a coordenação desse plano vai ser da Defesa Civil Municipal, com o apoio de outros órgãos da Prefeitura e também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí, gente, segundo a Prefeitura de Campinas, eles vão acompanhar todos os dias o índice chamado umidade relativa do ar, que é justamente o sinal de perigo para a gente sentir aquela boca seca, olhos, narinas também, é o que dá o perigo de desidratação. 6 viaturas também vão ficar de prontidão para combater os pequenos focos de incêndio. Sobre esse assunto, quem falou foi o Sidney Furtado, que é diretor da Defesa Civil de Campinas. Acompanhe. Nós vamos ampliar a questão do monitoramento por drones. Nós adquirimos mais drones, inclusive drone termal, que ele consegue detectar inclusive fumaça, a questão principalmente de fogo, fagulhas, isso é muito importante, e a aquisição de drones também para fazer a vistoria preventiva. O que é importante é as pessoas não provocarem nenhum tipo de foco de incêndio, queima de vegetação, queima de lixo. E eu gostaria de enfatizar que nós estamos ampliando o monitoramento por satélite. Então, todo local que for detectado incêndio no terreno, e se ele for pego pelo satélite, fatalmente ele será notificado. Isso será encaminhado para o órgão de fiscalização da Prefeitura de Campinas e provavelmente a pessoa vai ser notificada e, se for reincidente, ele poderá ser multado pela Prefeitura. Se você perceber um incêndio na rua, entre sempre em contato com o Corpo de Bombeiros. O telefone deles é o 193. Jonathan Morel e Aline Olaia, tempo seco chegando, vocês vão explicar pra gente, né? Vamos segurar firme daqui pra frente. É isso, Jorge. Eu vou ficar só ouvindo, porque a Aline, que estudou todos os dados essa manhã, vai passar pra gente. Obrigado, viu, Jorge? Obrigada, Jorge. Junte-se a milhões de pessoas